Saudações, Sali! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos continuar então, última parte, né? Última parte de Obra em Negro, da Marguerite Yourcenar, que é uma belga e francesa, então literatura francesa. E nós estamos estudando aqui, né? Assim, aliás, a obra exige conhecimento do século XVI na Europa, né? Aquela época ali de reforma e contra-reforma, que depois vai dar origem ao Barroco, né? Lá no século XVII. E aqui nós estamos estudando a vida do Zenon, né? Ou Sebastian Tels, como ele se apresentou na cidade de Bruges. Na verdade, ele é de Bruges, voltou para essa cidade, né? Bélgica, Holanda ali. E aí depois ele mudou de nome, né? Porque ele não sabe a história dele. Ele é um herege, né? Ele é condenado por muita coisa herética, né? Muita coisa que ele estudou nas viagens que ele fez pelos países protestantes, né? Conhecendo o calvinismo. Viagem que ele fez ao Império Otomano. Então ele foi até o Oriente Médio. Então ele é sempre cheio de rolo, né? Ele inclusive fez viagens, né? Dizem que ele fez viagem que ele nem fez, né? Porque aumentaram a fama dele. Então a gente já viu essa primeira parte na segunda parte. Na transição da segunda parte para a terceira, é aquele personagem do Prior, né? Porque o Zenon deixou, né? O Sebastian, né? Ele deixou o asilo, né? O asilo foi feito na casa do médico Myers, né? Onde ele morava, e esse asilo foi deixado cuidar dos franciscanos. E aí tinha aquelas conversas do Zenon ou Sebastian com o Prior, né? Eu lembrei, eu falei assim, essas conversas lembram aqueles diálogos lá do Dostoiévski, né? Ou seja, são romances de diálogo. E aí lembra a primeira parte, aqueles diálogos, né? Principalmente aquele diálogo na taverna, que o Zenon teve com o capitão Maximiliano, né? O Henrique Maximiliano, que é um parente dele, um primo, né? Então ele tem aquela conversa, então assim, bem resumo de época, né? Vamos comentar essas tretas aí entre os católicos e os reformados e os hereges. Então, ou a pessoa era herege, né? E o reformado também era herege, ou ele era um herege dos dois, né? Por exemplo, Miguel de Servet. Miguel de Servet, ele foi renegado pelos católicos e renegado pelos protestantes, porque também o Calvino deixou, né, o Miguel de Servet, que inclusive, né, estudava o coração, a circulação sanguínea, no pulmão, etc., foi queimado, né? Então, essas questões da Inquisição aí, ou seja, você pode ser herege dos dois lados, né? Ou seja, para os católicos e para os protestantes, no caso dos calvinistas. E tinha também aquelas tretas entre os calvinistas e os luteranos também, né? Também tem essas coisas aí. Então, quando aconteceu a morte do Prior, né? O Prior ficou doente e tal, né? Recebeu extrema-unção, morreu. Aí antes de morrer, o Prior falou assim, ó, melhor você fugir, né? Então ele falou assim para o Zenon, melhor você fugir, aproveitar a oportunidade, porque você, né, alguém vai te denunciar, né, então. E aí, essa parte 2, então, são essas conversas com o Prior, que lembram a parte 1, e aí agora, realmente, o Zenon fala assim, olha, tem que ir embora, né? Então, aí tem uma cena que ele vai, né, pro porto, né, ele sai da cidade, vai pro porto, começa a olhar os navios, pretende ir para Inglaterra, lembrar que naquela época muita gente estava indo para Inglaterra, né? Época da Elizabeth I, lembra? A época lá do Shakespeare, né? Então, a Rainha Elizabeth, ela reinou ali 1530 a 600 e pouco, que ela morreu logo no início do século XVII. E o Shakespeare também, na mesma época, né? O Shakespeare também morreu aí... Não sei que morreu quanto, hein? 1606? Ou é a Tempestade? Nessa época, então, o Shakespeare, né, era um pouco mais novo que a Rainha Elizabeth I, né? Mas essa é uma época de o quê? Anglicanismo, né? Que lembrar que o pai, né, o Henrique lá, o rei Henrique, as mulheres, várias mulheres do rei Henrique, né? Ele pediu divórcio ao Papa, né, em Roma, e o Papa não permitiu. Então, aí o Henrique falou assim, eu vou ser então chefe da igreja local, que é o ritual anglicano, né? O anglicanismo, que é uma reforma, né? Lembra muito o catolicismo, mas é diferente do luteranismo, do calvinismo, né? São correntes que tem dentro das reformas, né, protestantes aí do século 16, né? Muito bem, então, aí o novo prior lá, né, resolve fechar o asilo e o Zenon nem fica esperando muito o que vai acontecer, né? Ele vai lá para esses portos, olhar os navios, ver os preços, só que ele desconfia, porque desconfia de quem faz a viagem, né? Porque quem garante que vão deixar ele lá na Inglaterra mesmo, né? Será que estão desconfiando que ele é um herege? E ele fica ali olhando as embarcações, né?
tenta ir para outra cidade, fala assim, ó, outras cidades, eles permitem, né, a livre pregação, ou então não estar sob o poder desses inquisitores, né? E acaba que ele anda, né, vai andando nas fazendas ali, vê os preços dos navios, né, pensa em ir para a Inglaterra, pensa em ir para a Alemanha, pensa em ir ali para o norte da Holanda, e aí acaba voltando para casa, né, coisa que eu não entendi também. E nem ele entendeu. Aí ele ficou ali um dia ou 2 dias ali andando e voltou para casa e continua lá no asilo, né? Continua lá com os doentes, né? Acho que nem ele entendeu, né, o que aconteceu, por que ele desistiu de viajar, né? Ele podia ter fugido, né? Então ele podia ter ido mais para o norte ali, regiões que são mais reformadas, né? Ir para a Alemanha, que tinha reforma. Parece que ele desagradava mais os católicos, né? Então, né? E ele já tinha vivido na Suécia, né? Parece que ele tinha curtido... trabalhou na corte da Suécia, então umas coisas assim. Lembra o Descartes? Descartes também foi para a Suécia, uma coisa assim, né? Rainha da Suécia. Então vai mostrando muito as leituras dele, né? Alquimia, magia, hermetismo, que vai depois ser divulgado pelo Rosa Cruz lá no século XVII, né? Aí a Sociedade Rosa Cruz, depois a maçonaria no século XVIII, né? Todo esse ensinamento que veio dos árabes, dos judeus, da Cabalá, né? O hermetismo, veio dos egípcios, tudo isso era meio misturado ali, confuso, nessa época aqui do século XVI. Depois, com os estudos, né, vários judeus que se converteram ao cristianismo, levaram a Cabalá, aí criou a Cabalá cristã, né, a Rosa Cruz, etc, etc, etc. Aí é o século XVII. E a maçonaria englobou muitos desses ensinamentos, né, no século XVIII. Né. Muito bem, aí acontece... Porque tem uns rolos aqui, né, dos monges lá com as freiras, né, as moças lá do... Aí acontece que uma das donzelas, que é filho de nobreza, engravidou e matou a criança, né? Lembra muito lá o final do Fausto do Goethe, né? Que a menina mata a criança, então, um negócio assim. Não é um livro fácil, né? Você não vai ler um livro desse para passar tempo, não tem nada para fazer, vai ler jornal, né? Vai ler uma revista em quadrinho, vai ler o X-Men. Não é um livro fácil, sim, não é um livro passatempo, é um livro que exige muita coisa, você tem que conhecer essa época, né, um romance histórico, nós temos que conhecer essa época, os imperadores, o que acontecia, que guerra que tinha, né? Tem que pesquisar, né? Não fica explicando muito também não. E aí acontece que esses freios são presos, são acusados de orgia, etc, etc, e aí bota o nome lá do Zenon no meio, do Sebastião, né, falando que ele passou filtros de encantamento, que ele passou um filtro para mim abortar, então confusão danada. E aí essas confissões, sabe como é que é? Confissões, entre aspas, né? O cara é torturado, etc. Ou então, para evitar a tortura, começa a confessar de tudo, né? Orgia com demônio, não sei o quê. O nome da Rosa tem isso, né? O nome da Rosa também é super dimensão do demônio, o que quer que seja esse demônio. Essa criação, né, cristã e do demônio, que está em tudo. Então, tudo é o demônio. A bruxa tem pacto com o demônio, é o filho do demônio. Aí, então, esse é um prato cheio para a Inquisição, né? A bruxaria, o demonismo, etc. E aí acaba que o Zenon se entrega, né? E aí com o verdadeiro nome. Ele fala, eu sou o Zenon. Eu falo, como? O Zenon que morava aqui, né? Não, eu nasci aqui de Bruges. Então, a maior pena sobre ele é justamente ter passado por um nome falso, né? O nome de Sebastião. Sebastian Tells, é o nome dele, né? Então, ele acaba passando, né, você é um herege, né? E aí começa a investigar a biblioteca dele, os livros heréticos, né? Livro de Cabalá, livro de filosofia árabe, né? Então ele lia, né? Tem vários trechos aqui que ele faz referência a Averroes. Averroes, Alfarabi, Avicena, né? Que é o Ibn-Sina, que aparece lá no O Físico, né? Do Noam Gordon, né? Então... Tem o Al-Ghazali, né? Também tem a questão do Al-Ghazali. Então, ou seja, vários filósofos que trouxeram o conhecimento platônico, por isso é chamado de neoplatonismo, e o conhecimento do Aristóteles, né? Então, o Averroes tem muita releitura de Aristóteles, né? E aí ele vai discutindo as questões, né? O mundo é eterno ou o mundo é criado? Né? Para a igreja, o mundo é criado, né? Do nada. E para o Averroes, que depois vai influenciar o Giordano Bruno, o mundo é eterno. Né? Então essas questões assim. Então, ou seja, ele vai colocando várias coisas. A alma é mortal, a alma é imortal. Para o cristianismo, a alma é imortal. Para o Averroes, a alma é mortal. Então tem umas coisas assim. E o Averroes falava assim, olha, tem a verdade é uma só, mas tem dois caminhos. Você pode chegar pela filosofia, pelo pensamento, pelo intelecto, ou pela fé religiosa. Né? Então, a verdade é uma só. Né? Não é que tem duas verdades, a verdade é a religião e a verdade filosófica. Não, na verdade... existe a verdade, né? V maiúsculo, a verdade, e você pode chegar a ela por Aristóteles, né?
pensamento ou pela fé, né? No caso seria a fé muçulmana, trazendo para o cristianismo, né? Também leu Aristóteles, o São Tomás de Aquino, por exemplo, vai ter também a ideia filosófica e a ideia religiosa, né? E no caso a religião, catolicismo, né? Então, todas as discussões aqui de Cabalá, de Hermetismo, né? Tudo isso está nos pensamentos do personagem, porque depois que ele vai ser preso, né? A terceira parte é basicamente a prisão. Ele vai ser preso, vai ser acusado de um monte de coisa, né? Então ele vai ser... Então basicamente a terceira parte é a prisão, né? Então é a parte assim, mais intimista da história, porque ele pensando, né, o cara tá preso, vai pensando toda a vida dele, né? Por que ele não fugiu? Por que ele ficou tanto tempo em Bruges, né? Será que ele se apegou ali àquelas conversas com o prior, né? Ele finalmente fez uma amizade, alguém que ele pudesse confiar. Mas então ele fica pensando, né? Por que ele aproveitou a oportunidade de ir embora, né? Então ele ficou com medo lá dos barqueiros, lá dos marinheiros, lá que, né? Fala, vou te embarcar lá para Inglaterra, mas joga, né? Mata o cara, joga no mar. Então, tipo assim, não pode confiar em ninguém, né? É uma época de guerras, né? De reforma contra reforma, e sobre ele tem muitas acusações, umas piores que as outras, né? Então algumas até são engavetadas, assim, porque senão complica o processo, e eles querem prender e matar por heresia, né? Não quer saber se ele vendeu fio, se ele fez magia, se ele teve um caso lá com os frades. Né? Na hora que você começa a ser acusado pela Inquisição, surge tudo, né? Surge tudo. E aí ele é acusado, então, de heresia, magia e ocultismo, né? Então qualquer coisa que não era teológico na época, assim, no sentido da igreja, já era acusado de ocultismo, de magia negra, etc. Né? Então a gente já sabe isso aí. E aí ele caiu na mão do Santo Ofício e vai ser queimado. Então ele arrumou um jeito lá que os amigos dele lá, os frades que estavam envolvidos nas orgias, etc., que eles fossem estrangulados antes do fogo. Mas alguns, né, não deu tempo e eles foram queimados mesmo, e imagino terrível que é a morte no fogo, né? Mas aí a moça, a donzela, né, conseguiu ser decapitada, né? Ou seja, não foi para fogueira, foi decapitada. Então vai mostrando, né, os processos da Inquisição. Tem uma parte aqui que você vai lembrar do nome da Rosa, Humberto Eco, onde é que ele tirou essas ideias. Então, muita coisa aqui sobre a história da Inquisição tem lá no Físico, tem no Último Judeu, tem aqui, né? Tem o nome da Rosa, né? Então, como é que eram os processos? E aí ele recebe até a visita, né, lá de um outro religioso falando assim, melhor você se retratar, né? Melhor você, né, negar essas heresias. Então, é a mesma coisa que fizeram ali com Diodoro Bruno, né? Seria um pouco para frente, que o Diodoro Bruno morreu em 1600, que é que ele renegasse, né? E ele não renegou. O Galileu, né? O Galileu, ele renegou e ficou em prisão domiciliar, né? Ele ficou preso em casa. É por isso que o Galileu não foi morto, né? Porque ele, né? Depois diz que ele cochichou assim, no entanto se move, né? A Terra se move, porque tem isso aqui também, né? A Terra está parada e o Sol gira, ou o Sol está lá e a Terra está girando em torno do Sol, né? Agora a gente já sabe que tudo está girando, né? O Sol também não está parado, a Terra está girando em torno do Sol, tudo gira em torno do Sol e o Sol gira em toda a galáxia. Então, mas para a época, você já falar que a Terra, né? Na época, você falar então que a Terra se move, né? E que o Sol está parado, já era uma blasfêmia total. E vários outros ensinamentos assim, científicos que contrariavam os dogmas cristãos, católicos, por exemplo, já era motivo do cara ser denunciado, né? Então muita coisa aqui que o Zenon falou, muita coisa que ele falou, hoje em dia já está até na teologia dos protestantes, né? Você vai muita coisa assim, questão da Eucaristia, questão, né? Então é magia que eu faço, então a Eucaristia é uma magia também, né? Sangue de Cristo, corpo de Cristo, etc. Então várias coisas que, por isso que ele poderia até ser aceito na Alemanha, né, entre os reformados, né, porque tem muita coisa que não seria heresia para os reformados, mas para os católicos seria, né? Então, ou seja, ele perdeu a oportunidade de fugir para a Alemanha, né, que é uma coisa que ele pensou também, vou fugir para a Alemanha, né, que na época também tinha Inquisição na Alemanha, né, não se esquecer que também tinha Inquisição na Alemanha desde o século XV. Né, lá o martelo das feiticeiras, né? Só que lá mais na Alemanha acontecia assim a questão de paganismo, né? Acusar as bruxas, né? As curandeiras de paganismo, bruxaria, magia negra, essas coisas, né? Enquanto que os católicos é a questão mesmo da heresia teológicas, né? Teologias teológicas que eram defendidas, por exemplo, pelo Calvino, pelo Lutero, aí, né? Aí teve a cisão da igreja, né? A igreja já tinha sofrido lá a cisão com o Oriente, né? As igrejas do Oriente, lá do século XI, e depois aí no século XVI a reforma protestante, né? E aí os príncipes alemães ficaram do lado do Lutero e declararam a independência, né? Coisa que eles sempre quiseram, né? A gente está vendo o Baudolino, que vai voltar amanhã para ler mais uma parte.
no Baudolino tem isso, né? Ou seja, a treta dos príncipes alemães com os católicos, né? Os latinos lá, Roma, etc. E aí, com Lutero, né, eles tiveram a chance de fazer então a ruptura, os príncipes protestantes contra o Império de Roma, né? Aí interessante como é que o Baudolino já fala desse assunto, né? Lá na época da quarta cruzada, da terceira e da quarta cruzada, né? Então fica aí a leitura, não é uma leitura fácil, né? Você tem que ter um certo conhecimento erudito e dá um Google, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer nome diferente que você dá um Google. Não vou contar o final, né? Como é que ele morreu, você tem que ler o livro, né? Eu só estou contando que ele foi preso e prepare-se para as discussões filosóficas, né? Só sei que ele não se retratou. Isso aqui eu já vou dizer, ele não se retratou, aí como é que ele vai morrer, você tem que ler o livro, tá bom? Não vou contar o final, né? No último capítulo você lê, beleza? Então fica aí, Romance Histórico, e aguardem o vídeo sobre o Baudolino, mais um, possivelmente amanhã, final de semana sai, Umberto Eco, né? E aí, certamente foi inspirado aqui, né? Certamente foi inspirado aqui. Obrigado pela atenção, não deixem de compartilhar.